O gerente entrou em pânico quando o milionário começou a falar mandarim. O tradutor simplesmente não apareceu. Ninguém no hotel entendia uma única palavra. A tensão só aumentava. Até que, no meio da confusão, a faxineira que limpava o chão levantou a cabeça e respondeu em chinês perfeito. E naquele instante, tudo naquele hotel mudou. O Hotel Aurora Palace era conhecido por duas coisas: luxo impecável e um serviço que raramente cometia erros. Era exatamente esse tipo de reputação que Ricardo Ferraz havia passado anos construindo com obsessão quase militar. Como gerente geral, ele acreditava que cada detalhe importava, desde a posição dos arranjos de flores no lobby até o tempo exato que um funcionário levava para atender um hóspede. Naquela manhã, porém, havia algo diferente no ar. Ricardo caminhava pelo saguão principal, revisando mentalmente cada etapa do protocolo preparado para a chegada de um cliente extremamente importante. O investidor chinês Chen Wei se hospedaria no hotel durante 3 dias para discutir um possível investimento milionário em um projeto imobiliário na cidade. Para Ricardo, aquela visita era mais do que uma simples hospedagem. Era uma vitrine para o hotel inteiro. Tudo precisava funcionar perfeitamente. Recepcionistas estavam alinhados atrás do balcão de mármore, seguranças mantinham postura discreta nas entradas e uma equipe especial já preparava a sala de reuniões reservada no último andar. O único detalhe realmente essencial era o tradutor de mandarim contratado para acompanhar Chen Wei durante toda a estadia. Ricardo havia confirmado esse serviço 3 vezes no dia anterior. Por isso, quando o relógio marcou 9h40 da manhã e o tradutor ainda não havia aparecido, um leve desconforto começou a se instalar em sua mente. Às 9h50, o desconforto virou preocupação. Às 10 em ponto, um carro preto elegante estacionou diante da entrada principal do hotel. Um dos porteiros correu para abrir a porta. E poucos segundos depois, um homem de postura firme e expressão reservada atravessou o saguão acompanhado por 2 assistentes. Chen Wei havia chegado. Ricardo respirou fundo, ajeitou discretamente a gravata e caminhou até ele com um sorriso profissional cuidadosamente treinado. Senhor Chen Wei, seja muito bem-vindo ao Aurora Palace. É uma honra recebê-lo. O investidor inclinou levemente a cabeça em cumprimento, mas respondeu imediatamente em mandarim. As palavras saíram rápidas, firmes, com uma cadência que Ricardo não compreendia absolutamente nada. Por um segundo, o gerente manteve o sorriso congelado no rosto. Ele respondeu em inglês, tentando manter a naturalidade. Of course, sir. Everything is ready for your meeting. Chen Wei franziu levemente a testa e voltou a falar em mandarim, agora com um tom mais específico, como se estivesse fazendo perguntas detalhadas. Ricardo sentiu o estômago apertar. Ele tentou novamente em inglês, dessa vez um pouco mais devagar. Chen Wei permaneceu falando em mandarim. Os assistentes trocaram olhares discretos. Ricardo olhou rapidamente ao redor do saguão, procurando desesperadamente pelo tradutor que deveria estar ali. Nenhum sinal dele. Uma recepcionista abriu discretamente um aplicativo de tradução no celular, tentando ajudar, mas o resultado foi uma sequência confusa de frases sem sentido. Chen Wei começou a falar mais rápido. Seu tom não era agressivo, mas havia uma impaciência evidente em sua postura. Ricardo tentava adivinhar o que ele queria dizer. Respondia em inglês, apontava para o elevador, mencionava a sala de reuniões, mas cada resposta parecia tornar a situação mais confusa. Alguns hóspedes observavam a cena à distância. Para Ricardo, aquilo era um pesadelo. Ele havia passado anos construindo a reputação do hotel como um lugar onde nada dava errado. E agora estava ali, incapaz de entender uma única frase do cliente mais importante da semana. Chen Wei falou novamente, desta vez com uma expressão mais séria. Ricardo não entendeu absolutamente nada.
Foi nesse momento que, a poucos metros dali, alguém levantou os olhos. Valéria estava ajoelhada perto de uma coluna do saguão, terminando de limpar discretamente o piso de mármore. Como sempre fazia, trabalhava silenciosamente, quase invisível para todos que passavam. Mas, enquanto esfregava o chão com o pano úmido, ela havia escutado cada palavra que Chen Wei dizia, cada frase, cada pergunta. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando a expressão cada vez mais tensa do gerente. Era evidente que ele não fazia ideia do que estava sendo dito. Chen Wei voltou a falar, dessa vez mencionando algo sobre horários e sobre um encontro que, aparentemente, estava marcado para acontecer dentro de poucos minutos. Ricardo respondeu algo que claramente não correspondia à pergunta. Valéria percebeu imediatamente. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Sabia também que aquilo poderia se transformar em um problema muito maior se continuasse daquele jeito. Mas ainda assim hesitou. Durante 2 anos trabalhando naquele hotel, ela aprendera que o melhor que uma faxineira podia fazer era cumprir seu trabalho em silêncio, mesmo quando percebia coisas que ninguém mais percebia. Ainda assim, quando Chen Wei falou novamente, desta vez com um tom que misturava confusão e frustração, Valéria respirou fundo. Levantou-se lentamente e observou a cena por mais alguns segundos. Porque naquele momento ela sabia algo que ninguém mais naquele saguão sabia. Ela entendia perfeitamente cada palavra que aquele homem estava dizendo. Valéria permaneceu parada por alguns segundos, depois de se levantar. O pano de limpeza ainda estava em sua mão, e o balde azul repousava ao lado da coluna onde ela estivera trabalhando nos últimos minutos. Para qualquer pessoa que olhasse de longe, ela continuava sendo apenas parte da rotina invisível do hotel, uma funcionária silenciosa terminando o turno da manhã. Mas seus olhos estavam atentos. Ela observava a cena diante da recepção com cuidado. Ricardo Ferraz continuava tentando manter a compostura, mas Valéria já conseguia perceber os sinais que quase ninguém notava quando ele estava sob pressão. O modo como ajustava a gravata a cada poucos segundos, a rigidez do sorriso profissional e a forma como seus ombros ficavam levemente tensos. Do outro lado, Chen Wei falava novamente em mandarim. Dessa vez, sua frase foi mais longa. Ele mencionou o horário da reunião, a reserva de uma sala específica e algo sobre documentos que deveriam estar preparados antes da chegada de outros investidores. Valéria entendeu cada palavra. O problema era que Ricardo não estava entendendo nenhuma. "Yes, of course. Meeting room is ready", respondeu o gerente, tentando parecer confiante. Valéria percebeu imediatamente o erro. Chen Wei não estava perguntando se a sala estava pronta. Ele estava perguntando qual sala havia sido reservada, porque seu assistente havia recebido 2 informações diferentes no e-mail de confirmação. Chen Wei franziu a testa. Falou novamente. Agora, seu tom carregava uma leve impaciência. Ricardo sorriu, mas o sorriso estava mais rígido do que antes. "Everything is prepared, sir. Please follow me." Chen Wei respondeu em mandarim outra vez. E dessa vez, Valéria percebeu que ele estava começando a achar que ninguém ali compreendia o que ele dizia. Ela também percebeu algo mais. Se aquela conversa continuasse daquele jeito por mais alguns minutos, o investidor provavelmente começaria a duvidar da organização do hotel inteiro. E para um homem como Ricardo Ferraz, aquilo seria um desastre. Valéria respirou fundo. Durante 2 anos trabalhando naquele lugar, ela havia aprendido muitas coisas sobre como o hotel funcionava. Aprendera que havia uma hierarquia silenciosa entre os funcionários. Aprendera que certas pessoas podiam falar em reuniões, outras podiam dar sugestões. E algumas, como ela, simplesmente não eram esperadas em nenhuma conversa. Ela também sabia que se interferisse naquele momento, Ricardo provavelmente ficaria irritado.
Ainda assim, algo dentro dela dizia que continuar em silêncio não ajudaria ninguém. Chen Wei falou novamente. Agora ele perguntava diretamente sobre os horários da reunião com os investidores que chegariam ao meio-dia. Ricardo respondeu algo completamente diferente. Valéria fechou os olhos por um breve segundo, então tomou uma decisão. Caminhou alguns passos em direção à recepção. Senhor Ricardo, disse com cuidado. O gerente virou o rosto imediatamente. Sua expressão mostrava surpresa e uma leve irritação. Valéria. Agora não. Ela manteve o tom respeitoso. Desculpe interromper, senhor, mas talvez eu possa ajudar. Ricardo franziu a testa. Isso não é necessário. Pode voltar ao seu trabalho. Mas antes que ele dissesse mais alguma coisa, Chen Wei voltou o olhar para ela. O investidor parecia curioso. Talvez porque tivesse percebido o momento exato em que ela falou. Talvez porque estivesse tentando entender por que aquela funcionária parecia tão tranquila em meio à confusão. Valéria hesitou por um instante. Depois falou. Mas não em português, em mandarim. Se o senhor quiser, eu posso ajudar com a tradução. As palavras saíram suaves, claras e perfeitamente pronunciadas. Por um segundo inteiro, ninguém se moveu. Chen Wei piscou, surpreso. O investidor respondeu imediatamente em mandarim. Sua voz agora tinha um tom completamente diferente, não de impaciência, mas de curiosidade genuína. Valéria ouviu com atenção, então respondeu novamente. A conversa continuou por alguns segundos, rápida, natural, fluida, como se aquela troca de palavras fosse algo absolutamente comum para ela. Ricardo Ferraz não se moveu. Ele olhava para os dois como se estivesse tentando entender se aquilo estava realmente acontecendo. Os assistentes de Chen Wei também observavam em silêncio. Depois de ouvir toda a explicação do investidor, Valéria finalmente voltou o olhar para Ricardo. Seu tom continuava respeitoso. Senhor Ricardo, o senhor Chen Wei está perguntando qual sala foi reservada para a reunião de hoje. Parece que houve 2 confirmações diferentes no e-mail que ele recebeu. O gerente ficou imóvel por um segundo. Então piscou, tentando reorganizar as próprias ideias. Valéria continuou. Ele também perguntou se os documentos para os investidores que chegam ao meio-dia já foram preparados. Ricardo sentiu algo estranho, uma mistura de alívio e surpresa. Porque, pela primeira vez desde a chegada do milionário, ele finalmente estava entendendo exatamente o que estava acontecendo. E quem havia resolvido a situação não era o tradutor contratado. Era a faxineira que trabalhava ali havia 2 anos. A mesma funcionária que até poucos minutos atrás ele mal havia notado no saguão. Por alguns segundos, o saguão inteiro pareceu suspenso em um silêncio quase estranho. Ricardo Ferraz ainda estava olhando para Valéria como se estivesse tentando entender o que acabara de acontecer. Durante 2 anos trabalhando naquele hotel, ela sempre passara diante dele como parte da paisagem cotidiana, alguém que limpava discretamente os corredores antes que os hóspedes acordassem, alguém que recolhia copos esquecidos nas salas de reunião, alguém que raramente participava de qualquer conversa. Agora, no entanto, aquela mesma mulher estava ali, conversando em mandarim com um dos investidores mais importantes que o hotel já havia recebido. Chen Wei falou novamente. Dessa vez, seu tom era mais tranquilo. Valéria escutou com atenção e respondeu imediatamente. A troca de frases aconteceu com uma naturalidade tão grande que, por um momento, parecia que os dois se conheciam havia muito tempo. Quando o investidor terminou de explicar o que precisava, Valéria voltou-se para Ricardo. Senhor Ricardo, ele confirmou que a reunião principal acontecerá às 12h30, não ao meio-dia como estava no primeiro e-mail. Os outros investidores chegarão um pouco mais tarde. Ricardo piscou, tentando acompanhar a informação.
Valéria continuou, com a mesma calma. Ele também disse que prefere uma sala mais reservada, porque alguns documentos que serão discutidos ainda não podem ser divulgados. Chen Wei assentiu levemente com a cabeça enquanto ela traduzia. O gerente respirou fundo. A sala imperial está preparada, respondeu Ricardo, tentando recuperar a segurança na voz. Valéria ouviu a resposta, voltou-se para Chen Wei e traduziu a frase com precisão. O investidor respondeu novamente em mandarim. Dessa vez, ele parecia satisfeito. Valéria traduziu. Ele disse que a sala imperial será perfeita. Ricardo sentiu uma onda de alívio percorrer o corpo. A tensão que havia se instalado desde a chegada do milionário começava finalmente a desaparecer. Mas, ao mesmo tempo, outra sensação crescia dentro dele. Uma curiosidade inevitável. Chen Wei observava Valéria com atenção. Não era apenas o idioma que chamava sua atenção, era a forma como ela falava, segura, natural, sem hesitar. O investidor então fez uma pergunta direta em mandarim. Valéria escutou. Por um breve instante, seu olhar mudou levemente. Era uma pergunta pessoal. Ela respondeu primeiro em mandarim. Depois voltou-se para Ricardo. O senhor Chen Wei perguntou onde eu aprendi mandarim. Ricardo cruzou os braços, ainda tentando processar tudo aquilo. Valéria respondeu com simplicidade. Eu morei alguns anos na China. Chen Wei falou novamente. Agora sua expressão demonstrava interesse genuíno. Valéria respondeu a ele por alguns segundos antes de traduzir. Ele perguntou em qual cidade eu vivi. E onde foi? Perguntou Ricardo, incapaz de esconder a curiosidade. Em Hangzhou, respondeu Valéria. O nome soou exótico dentro do saguão silencioso. Chen Wei abriu um pequeno sorriso ao ouvir aquilo. Hangzhou era uma cidade importante na China, conhecida por sua história e por suas paisagens tradicionais. O investidor comentou algo em mandarim. Valéria respondeu novamente. A conversa entre os dois seguiu por mais alguns instantes. Finalmente, ela voltou-se para Ricardo. Eu trabalhei lá por alguns anos cuidando de uma senhora idosa. Ela e o marido falavam pouco inglês, então eu acabei aprendendo mandarim no dia a dia. Ricardo olhou para ela, tentando encaixar aquela informação com a imagem que tinha dela até aquele momento. E quando você voltou para o Brasil? Faz quase 3 anos. Chen Wei ouviu a tradução e fez outra pergunta em mandarim. Valéria escutou. Por um instante, hesitou antes de responder. Depois falou com a mesma serenidade de antes. Ela explicou algo mais longo ao investidor. Quando terminou, voltou-se para Ricardo. Ele perguntou por que eu trabalho aqui como faxineira se falo mandarim. Ricardo sentiu o peso daquela pergunta no ar. Valéria demorou 1 segundo antes de responder. Quando voltei para o Brasil, eu não conhecia muita gente aqui na cidade. Eu procurei vários empregos, mas a maioria exigia experiência ou indicação. Ela falou sem qualquer sinal de amargura. O hotel tinha uma vaga e eu precisava trabalhar. Chen Wei escutou a tradução. O investidor permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando Valéria com atenção, como se estivesse tentando entender algo além das palavras. Ricardo também permaneceu quieto. Pela primeira vez desde que se tornara gerente daquele hotel, ele percebia que talvez houvesse muito mais sobre seus próprios funcionários do que aquilo que aparecia nos relatórios e nos uniformes. Chen Wei finalmente falou novamente. Seu tom era diferente agora, mais respeitoso, mais interessado. Valéria ouviu e respondeu. A conversa seguiu por alguns segundos. Quando terminou, ela traduziu. O senhor Chen Wei disse que é raro encontrar alguém que aprendeu mandarim fora da China com tanta naturalidade. Ricardo olhou para ela. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Chen Wei fez um gesto discreto com a mão, indicando que estava pronto para seguir até a sala de reuniões. Valéria traduziu o gesto com um pequeno sorriso.
Ele disse que agora podemos continuar com a reunião. Ricardo assentiu, ainda tentando compreender completamente o que havia acabado de acontecer, porque poucos minutos antes ele estava prestes a enfrentar o maior constrangimento de sua carreira. E quem havia resolvido o problema era alguém que, até aquele momento, ele quase nunca havia realmente notado. O elevador subiu em silêncio até o último andar do hotel. Ricardo Ferraz permanecia parado ao lado do painel de botões, mantendo a postura profissional que aprendera a sustentar durante anos de trabalho. Mas por dentro, sua mente estava longe de tranquila. A poucos centímetros dele, Chen Wei observava discretamente o ambiente ao redor, enquanto Valéria permanecia um passo atrás, como se ainda estivesse tentando ocupar o menor espaço possível naquele grupo. Quando as portas do elevador se abriram, o corredor que levava à sala imperial já estava preparado para a reunião. A equipe do hotel havia organizado tudo com cuidado: café fresco, água mineral, documentos alinhados sobre a mesa e um projetor pronto para as apresentações. Ricardo abriu a porta da sala com um gesto elegante. "Senhor Chen Wei, por favor." Valéria traduziu imediatamente para o mandarim. O investidor assentiu e entrou. Os dois assistentes o acompanharam, acomodando pastas e tablets sobre a mesa. Ricardo percebeu que a presença de Valéria mudava completamente a dinâmica da sala. Antes, cada frase dita por Chen Wei era um enigma. Agora, a conversa fluía com naturalidade. Quando os primeiros investidores brasileiros começaram a chegar, a reunião já estava organizada. Valéria permaneceu de pé ao lado da mesa, traduzindo com calma cada parte da conversa. Seu tom era seguro, preciso, natural. Quando Chen Wei falava, ela esperava a frase terminar, traduzia para o português com clareza e então repetia as respostas dos investidores em mandarim. Nenhuma hesitação, nenhuma palavra perdida. Os minutos avançavam, e com eles, a surpresa dentro da sala também crescia. Um dos investidores chegou a olhar 2 vezes para ela, claramente intrigado. Era difícil conciliar a imagem daquela mulher simples, vestindo o uniforme de faxineira, com a habilidade com que conduzia uma negociação internacional. Ricardo também observava. Ele sempre acreditara que conhecia perfeitamente cada pessoa que trabalhava no hotel. Sabia quais funcionários eram mais eficientes, quais precisavam de supervisão constante e quais poderiam representar o hotel em situações importantes. Mas Valéria nunca estivera nessa lista. Para ele, ela sempre fora apenas alguém que trabalhava silenciosamente nos bastidores. Agora, no entanto, era impossível ignorar o que estava diante de seus olhos. A reunião avançava. Chen Wei explicava detalhes de um projeto imobiliário que envolvia investidores estrangeiros e empresas locais. Os documentos sobre a mesa mostravam números altos, prazos longos e acordos que poderiam movimentar milhões. E no centro daquela conversa complexa, Valéria continuava traduzindo tudo com tranquilidade. Quando a última parte da negociação terminou, o clima na sala havia mudado completamente. Os investidores pareciam satisfeitos. Chen Wei fechou sua pasta lentamente. Ele trocou algumas palavras finais em mandarim com Valéria. Ela respondeu. Depois traduziu. O Sr. Chen Wei agradece a presença de todos e acredita que as próximas etapas poderão ser organizadas nos próximos dias. Os investidores começaram a se levantar. A reunião havia terminado. Ricardo respirou fundo. O que poderia ter se transformado em um desastre para a reputação do hotel havia se tornado uma negociação tranquila. E ele sabia exatamente quem havia evitado o problema. Enquanto os investidores saíam da sala, Chen Wei permaneceu sentado por alguns segundos. Ele olhou para Ricardo. Depois, olhou para Valéria e fez uma pergunta em mandarim. Valéria ouviu. Virou-se para o gerente. Ele perguntou há quanto tempo eu trabalho aqui. Ricardo respondeu automaticamente. 2 anos. Valéria traduziu. Chen Wei permaneceu em silêncio por alguns instantes depois de ouvir a resposta.
Então, falou novamente. Sua voz era calma, mas carregava algo mais profundo. Valéria traduziu devagar, como se também estivesse refletindo sobre as palavras. Ele disse que durante 2 anos, este hotel teve alguém que poderia resolver um problema como o de hoje em poucos segundos. Ela fez uma pequena pausa. Mas ninguém percebeu. O silêncio que tomou conta da sala foi mais forte do que qualquer discussão que havia acontecido ali minutos antes. Ricardo sentiu o peso daquelas palavras, porque no fundo, ele sabia que Chen Wei tinha razão. Durante 2 anos, Valéria havia trabalhado ali todos os dias. Passava pelos corredores, limpava salas, organizava espaços, e ninguém nunca se perguntara quem ela era além daquele uniforme. Chen Wei então se levantou da cadeira. Caminhou alguns passos até ficar diante de Valéria. Ele falou novamente em mandarim, desta vez olhando diretamente para ela. Valéria ouviu com atenção. Sua expressão demonstrava surpresa. Ela respondeu algumas palavras. Depois se voltou para Ricardo. Ele perguntou se eu já trabalhei como intérprete profissional. Ricardo balançou a cabeça. Valéria respondeu: "Não, senhor." Chen Wei escutou a tradução e então falou mais uma vez. Dessa vez, suas palavras foram mais longas. Quando terminou, Valéria ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse tentando absorver completamente o que acabara de ouvir. Ricardo percebeu. O que ele disse? Valéria respirou fundo. Ele disse que pessoas que dominam 2 idiomas com essa naturalidade costumam trabalhar em negociações internacionais. Ela fez uma pequena pausa e perguntou se eu já pensei em fazer isso. Ricardo permaneceu quieto, porque pela primeira vez desde que a conhecera, ele também começava a se perguntar exatamente a mesma coisa. Por alguns segundos depois da pergunta de Chen Wei, ninguém falou nada. Valéria ainda estava parada diante dele, segurando as próprias mãos com leveza, como se não soubesse exatamente o que fazer com elas naquele momento. Durante anos, sua rotina naquele hotel havia sido previsível. Chegar cedo, organizar o carrinho de limpeza, cuidar dos corredores, dos quartos, das salas de reunião. Era um trabalho silencioso, quase invisível. Nada em sua vida cotidiana incluía a possibilidade de estar no centro de uma conversa como aquela. Chen Wei aguardava sua resposta com paciência. Seu olhar não tinha pressa. Ricardo Ferraz também permanecia em silêncio, observando a cena com uma atenção que nunca havia dedicado àquela funcionária antes. Valéria finalmente respondeu em mandarim. Sua voz saiu calma, mas havia uma honestidade clara em cada palavra. Ela explicou que nunca havia trabalhado profissionalmente como intérprete, que aprendera o idioma vivendo na China, conversando diariamente com as pessoas da casa onde trabalhou, que nunca havia pensado seriamente em transformar aquilo em uma profissão. Chen Wei ouviu com atenção, então respondeu. Valéria escutou cada frase com cuidado. Quando ele terminou, ela traduziu. O senhor Chen Wei disse que muitas vezes as pessoas descobrem seus talentos por acaso, quando alguém finalmente percebe aquilo que elas já sabiam fazer há muito tempo. Ricardo sentiu algo se mover dentro dele ao ouvir aquela frase, porque no fundo aquilo descrevia perfeitamente o que havia acabado de acontecer. Chen Wei continuou falando. Valéria ouviu novamente e traduziu. Ele disse que, se eu quiser, posso trabalhar como intérprete em algumas reuniões durante os próximos dias, enquanto ele estiver na cidade. Ela olhou rapidamente para Ricardo antes de continuar. E que, se eu me interessar por esse tipo de trabalho, ele pode me indicar para outras empresas que precisam de tradutores. A proposta pairou no ar por alguns segundos. Valéria parecia surpresa, talvez porque aquilo estivesse acontecendo rápido demais. Talvez porque nunca tivesse imaginado que algo assim surgiria em sua vida. Ricardo percebeu que todos estavam olhando para ela.
Ele também. Mas, pela primeira vez, desde que assumira o cargo de gerente do hotel, não estava avaliando uma funcionária. Estava tentando entender uma pessoa. Valéria respirou fundo e respondeu em mandarim. Chen Wei ouviu. Depois sorriu discretamente. Ela traduziu. Eu disse que agradeço muito pela oportunidade e que ficarei feliz em ajudar enquanto o senhor estiver no hotel. Chen Wei assentiu. Parecia satisfeito com a resposta, mas antes de sair da sala, ele falou mais uma vez. Sua frase foi curta, direta. Valéria escutou e então traduziu devagar. Ele disse que, em muitos lugares do mundo, as pessoas aprendem a olhar primeiro para o cargo de alguém, antes de olhar para a pessoa. O silêncio voltou a ocupar a sala. Ricardo sentiu o peso daquela frase, porque naquele momento ele percebeu algo que nunca havia parado para pensar antes. Durante 2 anos, Valéria havia passado diante dele quase todos os dias. Ele a via pelos corredores, na recepção, nas salas de reunião, mas nunca havia realmente parado para perguntar quem ela era, nem o que sabia, nem o que poderia fazer além das tarefas que o uniforme indicava. Chen Wei fez um leve gesto de despedida. Os assistentes já aguardavam no corredor. Valéria traduziu a despedida final. Ricardo acompanhou o investidor até a porta da sala. Quando Chen Wei entrou no elevador, o corredor voltou ao silêncio habitual do hotel. Ricardo permaneceu parado por alguns segundos. Depois olhou para Valéria. Ela já estava pegando novamente o carrinho de limpeza que havia deixado perto da parede. Como se depois de tudo aquilo, sua rotina estivesse simplesmente recomeçando. Ricardo falou pela primeira vez desde o fim da reunião. Valéria. Ela parou. Virou-se. Sim, senhor. Ricardo demorou um segundo antes de responder. Talvez porque ainda estivesse reorganizando muitos pensamentos ao mesmo tempo. Acho que hoje eu aprendi algo importante. Valéria esperou. Ricardo continuou. Às vezes, a gente passa anos trabalhando com as mesmas pessoas, sem realmente enxergá-las. Valéria apenas sorriu com gentileza. Não havia ressentimento em sua expressão, nem orgulho exagerado. Apenas a tranquilidade de quem sempre soube quem era. Ricardo observou enquanto ela voltava a empurrar o carrinho de limpeza pelo corredor. O mesmo uniforme, o mesmo trabalho. Mas agora algo havia mudado, porque naquele hotel inteiro ninguém mais conseguiria olhar para Valéria da mesma maneira. E enquanto ela desaparecia pelo corredor silencioso, uma lição simples permanecia no ar. O mundo não está cheio de pessoas comuns. Ele está cheio de talentos escondidos. Talentos que passam despercebidos todos os dias. Apenas porque quase ninguém se dá ao trabalho de olhar além daquilo que parece óbvio. Vale a pena parar por um momento e pensar em algo que acontece todos os dias ao nosso redor. Quantas pessoas passam por nós sem que realmente as enxerguemos? No trabalho, na rua, nos lugares que frequentamos todos os dias. Pessoas que carregam histórias, conhecimentos, talentos e experiências que jamais imaginaríamos. Mas muitas vezes nós olhamos primeiro para o uniforme, para o cargo, para a aparência. E sem perceber, decidimos quanto alguém vale antes mesmo de ouvir uma única palavra dessa pessoa. Valéria estava naquele hotel havia 2 anos. Todos os dias passando pelos mesmos corredores, limpando as mesmas salas, cruzando com as mesmas pessoas. E durante todo esse tempo, ninguém parou para perguntar quem ela era, ou o que ela sabia. Não porque as pessoas fossem más, mas porque o mundo corre rápido demais. E às vezes, a gente aprende a olhar apenas para aquilo que parece importante. Só que, de vez em quando, a vida cria momentos como aquele. Momentos em que alguém que parecia invisível revela algo extraordinário. E nesses momentos a gente percebe uma verdade simples, mas poderosa.
o valor de uma pessoa quase nunca está na função que ela ocupa. Está na história que ela carrega, no que ela aprendeu, no que ela viveu e, principalmente, no que ela é capaz de fazer quando finalmente alguém decide enxergá-la de verdade. Talvez a maior lição dessa história seja exatamente essa. O mundo está cheio de talentos silenciosos. Pessoas incríveis que passam despercebidas todos os dias. Não porque não tenham valor, mas porque quase ninguém parou para olhar com atenção suficiente. Por isso, da próxima vez que alguém cruzar o seu caminho, talvez valha a pena lembrar de algo simples. Às vezes, a pessoa mais extraordinária da sala é justamente aquela que ninguém está olhando. E agora eu quero saber de você. Você já passou por alguma situação em que alguém foi subestimado e depois surpreendeu todo mundo? Ou talvez você mesmo já tenha sido essa pessoa, aquela que ninguém percebeu no começo, mas que tinha muito mais a mostrar do que os outros imaginavam? Histórias como a da Valéria nos lembram de algo muito importante. Às vezes, o talento está bem diante dos nossos olhos, mas a gente simplesmente não percebe. Conta para mim aqui nos comentários, qual foi a maior lição que essa história deixou para você? E aproveita também para me dizer de qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo. Eu adoro ver de onde as pessoas estão acompanhando as histórias do canal. Se essa história te fez refletir de alguma forma, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha esse vídeo com alguém que também acredita que o valor de uma pessoa nunca deve ser medido pela aparência ou pelo cargo que ela ocupa. Obrigado por ficar até o final. Nos vemos na próxima história.